Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos ir chegando para mais uma EBD. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmão Rosário, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida da irmã, irmão Yuri. Deus abençoe os irmãos que estão chegando para mais um EBD nessa manhã. Glorifica a Deus pela vida de cada irmão que está aqui entrando nessa live, desta EBD. Um tema hoje polêmico, mas que com a ajuda do Espírito Santo nós vamos tentar esclarecer à luz da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Regina. Os irmãos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus seja com cada um nessa manhã. Vamos esperar mais um pouquinho, ainda falta 2 minutinhos para 10 horas, para a gente poder iniciar a nossa EBD nessa manhã. Estava com saudade de ministrar aula para os irmãos, saudade das minhas alunas, saudade da minha classe Raquel, né? E breve, em nome de Jesus, nós estaremos todas juntas, se Deus quiser. Eu creio, irmão Henrique Canedo, seja bem-vindo, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Eu glorifico a Deus amanhã deste dia e já quero, antes de orar, deixar um aviso para os irmãos. Nós temos irmãos lá na igreja agora pela manhã. Se você quiser levar o seu dízimo, a sua oferta, se você quiser levar a sua contribuição para o serviço social, nós temos lá na igreja o presbítero Daniel com alguns irmãos. Então, os irmãos sintam-se à vontade para quem quiser ir lá na nossa igreja, no nosso templo, tá? E eu tenho uma novidade também para os irmãos. A partir de domingo que vem, nós estaremos retornando com o culto presencial pela manhã e a escola bíblica será inserida dentro do culto matinal. Nosso horário normal, 10 horas da manhã, entendeu? Então, quem puder ir, né, vá para você ser abençoado por Deus, receber de Deus uma palavra, né? Vai ser transmitido online também para aqueles que não puderem ir, mas vá. Entendeu? Vá para que Deus abençoe a sua vida, você seja edificado e aos poucos nós estaremos retomando as nossas atividades normais na nossa igreja. Em nome de Jesus, essa pandemia daqui a pouco está acabando e a gente vai poder voltar à nossa vida normal em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está entrando aí. Amém? Vamos orar para começar a nossa escola bíblica. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou nesta manhã, meu Senhor da glória, por estar, Deus querido, aqui, Senhor, nesta manhã, ministrando esta palavra, esta escola bíblica, Senhor, para a edificação do teu povo. Senhor, tu sabe, Deus querido e amado, que é uma palavra, Pai querido, um pouco polêmica, eleição, predestinação, mas, Senhor, tu estás no controle. Abençoa, Deus querido, aqueles irmãos que estão entrando nessa live, aqueles que ainda vão entrar. Toma o primeiro lugar, abençoa a vida de cada um. Toma aqueles irmãos que estão lá na igreja, abençoa a vida dos irmãos lá na igreja. Senhor, e eu me coloco na tua dispensação, como vaso nas tuas mãos. Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo venha me conduzir na manhã deste dia, Pai, e falar ao meu coração e ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. A nossa lição hoje é a lição de número 3, que fala sobre eleição e predestinação. O nosso textual, ele diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática, ela diz assim: segundo a sua presciência, ou seja, o que Deus de antemão já havia pensado, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, a eleição e a predestinação, ela é a vontade soberana de Deus. É Deus quem predestina, é Deus quem nos elege. A vontade de Deus, ela é soberana. A eleição, ela é sobre a vontade soberana do nosso Deus. E nós vamos ver na leitura bíblica em classe, que está dentro do livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 12, que diz assim, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que se propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. É para mim, é para você, é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A eleição, ela é a vontade soberana de Deus. Nós fomos eleitos para a salvação em Cristo. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos escolheu. Então é para que eu e você glorifiquemos, agradeçamos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para uma tão gloriosa salvação. Então, eu e você devemos estar na presença dele, em louvor, em adoração, em glorificação, em fazer a vontade do nosso Deus, para que eu e você sejamos abençoados por ele. Na introdução diz assim, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Primeira coisa que eu quero passar para os irmãos. O fundamento da eleição é a livre e soberana vontade de Deus. Ponto. Deus é soberano, Deus, ele é dono de todas as coisas, é ele quem determina a eleição. A eleição é para a salvação. Então, nós fomos eleitos, aí dentro do tópico 1, ele fala que nós fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Essa vida santa e irrepreensível, ela está atrelada à salvação. Por quê? Porque
para sermos salvos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que andar em uma vida de retidão com Deus, nós temos que buscar a santidade diante de Deus, nós temos que buscar diante do Senhor fazer o querer e a vontade de Deus. Se nós formos eleitos para uma vida santa e irrepreensiva na presença de Deus, automaticamente nós somos eleitos para a salvação. Porque a vida santa e irrepreensível, ela está atrelada à salvação. A palavra do Senhor, ela diz, no livro de 2 Pedro 3, no versículo 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É da vontade de Deus que eu e você venhamos a obter a salvação. Deus não nos criou para o inferno. Deus, ele nos criou para a salvação eterna, como filhos amados. E essa salvação eterna, nós encontramos ela em Cristo Jesus. E para nós andarmos em Cristo Jesus, nós temos que obedecê-lo, nós temos que fazer a vontade dele, nós temos que seguir os mandamentos dele, dentro de tudo aquilo que a Bíblia, que é a nossa bússola de fé, nos orienta. Então, a primeira parte da eleição, ela fala sobre isso. A eleição, ela é divina. Aqui, no primeiro tópico, diz assim, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem nós fomos escolhidos? Primeiro, em Cristo. Porque a eleição, ela é cristocêntrica. Ela é baseada no fundamento de Cristo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? Que antes de Deus criar o mundo, ele já tinha a eleição dentro do coração dele, vamos dizer assim, né? Ele já tinha o plano da eleição para a minha vida e para a sua vida. Muito antes de eu e você existirmos. O Senhor, ele já nos tinha como eleito amados de Deus. O Senhor já nos tinha nos escolhido. O Senhor já tinha nos preparado, já tinha um plano pronto, preparado, para que eu e você fôssemos eleitos em Deus. E o terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra do Senhor diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Aí você pode falar para mim, irmã Giovana, mas é tão difícil nós permanecermos santos aqui nesse mundo. É tão difícil, mas nós temos que buscá-la dia após dia. Nós temos que buscar a santidade no Senhor. Como? A cada dia, matando o nosso eu, descendo a casa do oleiro, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, nos renovando no Espírito, para que nós possamos, naquele grande dia, apresentarmos diante do Senhor com uma igreja limpa, sem mácula, irrepreensível. Porque essa é a soberana vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor nos escolheu, nos elegeu como filhos amados. E que nós possamos estar sempre buscando o alvo, que é Cristo, que é a salvação, que é estar na presença dele. Que nada nesse mundo, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala, que nem a morte, nem a profundidade, nada nesse mundo nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não deixe as lutas do dia a dia tirar essa eleição, tirar essa predestinação de você. Não deixe as lutas do dia a dia fazer você perder aquilo que Deus tão graciosamente tem para a tua vida. Porque o Senhor, ele tem preparado de melhor para mim e para você. Aqui nessa terra, nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos problemas. Mas naquele grande dia com o Senhor, nós teremos somente alegria na presença dele. Nós teremos somente regozijo. Nós estaremos para o louvor da sua glória. E apesar de aqui na terra nós termos problemas, nós termos aflições, saiba que o Senhor, ele está contigo.
o Senhor, ele não te desampara. O Senhor cuida de você como cuida de mim, como filho amado, como eleito amado de Deus. No segundo tópico, ele diz assim, as condições da eleição. E diz assim, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Ou seja, Deus escolheu todos. O Senhor escolheu que todos venham. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 39, que o Senhor, ele cuida de todos, para que naquele grande dia, quando ele vier buscar a sua igreja, ele possa levar uma igreja preparada para morar com o Senhor. Então não é da vontade de Deus que nós venhamos a nos perder. Aí ele diz assim, ó, é oferecida a todos. A eleição, eleitos de Deus, nós somos todos. Todos são escolhidos para a salvação. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos. A palavra do Senhor diz assim, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. A eleição é para todos? Para todos, sem distinção. Mas para você usufruir dela, você tem que se arrepender e ter fé. Por quê? Porque o Senhor, ele tem o de melhor para oferecer para nós. Então, as condições da eleição, arrependimento e fé. Você é escolhido de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que nenhum de nós venhamos a nos perder, mas que todos venham ao arrependimento. Mas a palavra do Senhor diz que para você ser eleito, para você ter as boas vontades de Deus na sua vida, você tem que se arrepender e crer em Cristo. Porque nós fomos eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Então a eleição, ela está atrelada a Cristo. Ela está atrelada à vontade de Deus. Aí ele diz assim ainda no tópico, entretanto esse meio é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. É pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é pela graça do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. Pelo Senhor que a cada dia te sustenta, me sustenta, nos mantém de pé. Então, não é meritório, não é por mérito. Não é porque eu e você mereçamos, mas é porque eu e você, pela graça do Senhor, nós somos salvos. Aí ele diz assim, ó, mas pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. Se fosse pelas obras humanas, todo mundo alcançaria a eleição. Todo mundo alcançaria a predestinação. Mas não, é pela graça de Deus. É pelo dia a dia, é por eu e você estar na presença do Senhor, é pela renúncia, é nós nos renunciarmos o nosso eu, matarmos o nosso eu a cada dia, para podermos estar na presença do Senhor, para podermos fazer a vontade dEle. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, porque o mundo, ele tem muitas coisas a oferecer, nós sabemos disso. É muito mais fácil, você olha, às vezes a pessoa, você vê, você fala assim, poxa, fulano vive uma vida tão tranquila, né? Não tem problema, eu sou tão perseguido, eu sou caluniado, as pessoas falam de mim. Querido, só tacam pedra em árvore que dá fruto. Se você está sendo perseguido, caluniado, se você está sendo humilhado, é porque você tem dado fruto na presença do Senhor, o Senhor tem se agradado de ti. Olha a eleição aí. Você está sendo eleito como filho amado. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer que você entenda que o amor de Deus pela tua vida, ele é maior do que qualquer coisa. O amor de Deus pela sua vida, ele transcende qualquer coisa. O Senhor te ama, o Senhor me ama. Mesmo quando nós somos pecadores, mesmo quando nós somos falhos, mesmo quando a gente estava lá no mundão, o Senhor já nos amava. Porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Então a eleição, ela se cumpre em nós, em Cristo, pelo amor que Deus tem por mim e por você. Assim é que ela se cumpre.
No tópico 3, ele diz assim, ó, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que significa santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, sem defeito ou inculpável, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Vocês lembram que há poucos minutos atrás eu falei sobre isso? Que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Como assim? Deus requer de nós que nós sejamos, a cada dia que nós venhamos a nos reconhecer o nosso erro e nos tornarmos, na presença dele, a cada dia um vaso novo. O Senhor quer que eu e você venhamos a cada dia descer a casa do oleiro e nos transformar em filhos amados dia após dia. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios que a vereda do justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E o que quer dizer isso? Que a cada dia eu tenho que morrer para o meu eu. A cada dia o mundo tem que perder o lugar dele dentro de mim. Eu tenho sim que a cada dia me voltar para as coisas de Deus, me voltar para as coisas de Cristo. Porque nele é que eu encontro a salvação, nele é que eu encontro a vida eterna. E somente nele é que eu vou ter uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Porque Deus se agrada que eu e você venhamos a viver uma vida de caminhada com o Senhor. Uma vida de promessa com o Senhor, porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. O Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. E uma vida santa e irrepreensível é a primeira parte para que as promessas do Senhor se cumpram na minha e na sua vida. Para que Deus venha fazer o de melhor na minha e na sua vida. No tópico 4 ele diz assim, ó, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Ou seja, o que eu fazia eu não faço mais. Eu agora sou uma nova criatura. Eu agora sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, se eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, eu tenho que andar como tal. O velho homem, ele tem que morrer. O velho homem, ele tem que ser deixado para trás. Eu não posso jamais deixar o velho homem tomar conta de mim. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Cristo, eu e você fazemos nova a cada dia a nossa vida. Através do amor, através do Espírito Santo, através da vontade de Deus para mim e para a tua vida. E o Senhor, e aqui ele diz, ó, nós temos que deixar a impureza, a avareza, a embriaguez. Aí ele fala, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Quando você vem a Cristo, que você aceita o Senhor, ali você dá o pontapé inicial para uma nova vida. Ali você dá o pontapé inicial para uma nova caminhada. Ali você diz, eu renuncio o mundo e eu aceito a Cristo. Aceito tudo que Cristo tem para mim, aceito tudo que Cristo me oferece naquele momento. Só que você acha que Satanás ou o inferno vai ficar de braço cruzado vendo você caminhar lindo, leve e solto? Não.
Satanás vai infligir contra a tua vida. Ele vai atentar contra a tua vida. Mas a cada dia, no caminhar com o Senhor, durante um processo, você vai galgando, você vai subindo a escada do amadurecimento, do crescimento espiritual. Você vai caminhando com o Senhor e crescendo na presença dele, até você chegar à estatura de varão perfeito. Irmã Giovana, eu vou chegar à estatura de varão perfeito nessa terra? Não. Por quê? Porque nessa terra nós temos essa carne aqui, ó. Que essa carne aqui, ela milita contra o nosso espírito. Mas eu tenho que fazer o possível e o impossível para chegar à estatura de varão perfeito diante de Deus. Para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a igreja, eu possa dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor possa olhar para mim e falar, vinde benditos de meu Pai, para o que eu te preparei desde o começo da fundação do mundo. Entre, você passou pela prova, você foi aprovado, entre. E é assim que Deus quer fazer conosco. Deus, ele tem coisas maravilhosas, amados. Se nós tivéssemos, se Deus nos desse a capacidade de ver um terço só, do quão glorioso são as coisas que ele tem preparado para nós, nós deixaríamos tudo de lado a qualquer momento e correríamos para o braço de Jesus assim, urgente. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que dinheiro pode pagar, do que conta no banco pode dar. É a sua salvação. Isso não tem preço. Na terra não. Teve sim preço de sangue. Mas na terra não tem dinheiro que pague a tua salvação. Você ser salvo, você ser liberto em Cristo Jesus. Quando o Senhor vier buscar a igreja lavada e remida, você fazer parte daquele corpo. Você fazer parte daquela igreja. É isso que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Glorifica o Senhor nessa manhã, porque Deus, ele tem preparado para você uma tão grande salvação. Deus, ele já fez a parte dele, enviou o seu filho Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E hoje o Senhor só pede que eu e você façamos a nossa parte. Mas Giovana, que parte é essa? Faça a vontade de Deus. Siga os caminhos de Deus, siga os preceitos de Deus. Porque o Senhor, ele só quer que você faça isso. No Antigo Testamento, já vou entrar no tópico 2, eram 10 mandamentos, né? Não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, eram 10 mandamentos. O Senhor, no Novo Testamento, reduziu em 2. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir esses 2 mandamentos, você já está caminhando para a salvação, para a vida eterna. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você renuncia o mundo. Você renuncia as coisas do mundo. Porque você reconhece que Deus, ele é Deus. Soberano, infalível, glorioso, amoroso, acima de qualquer coisa. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, o que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. O que você não deseja mal para você, que a gente não deseja mal para a gente não deseja mal para o nosso próximo. E nisso a gente vê o amor de Deus, porque a gente ama a Deus e a gente ama o nosso próximo. E Deus se agrada. Então você já está caminhando para a tua tão grande salvação. No tópico 2 da revista nossa, diz assim, predestinado para filhos de adoção. Nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas Giovana, como assim? Nós perdemos a nossa salvação lá no Éden. Quando o homem pecou, ali Satanás deu como se tivesse perdido, pronto, arruinei o plano de Deus, vamos dizer assim. Mas Deus, ali ele já aprove a providência da salvação para mim e para você. Porque nós somos a obra-prima de Deus. O homem, ele é a obra-prima de Deus. Então ali Deus já havia provido um salvador para o mundo.
Tanto que lá no livro de Gênesis 3,15 o Senhor diz, né? Enviarei um homem, este tu pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali já foi sentenciado que Jesus viria. Viria um homem, filho de um homem, porque ele nasceu, né, de uma mulher, filho de um homem, e ali ele pagaria o preço, morreria na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então ali, o plano de Deus deu continuidade. Ali, o plano de Deus, ele foi feito em Cristo Jesus. Então, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz predestinados para filhos de adoção, é que nós somos enxertados na raiz verdadeira através de Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus em Cristo. Nós temos Cristo como nosso irmão e nós somos enxertados em Deus através de Cristo como filho amado. Então, aqui no tópico 1 da nossa revista, ele diz assim, ó, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Lembra que eu falei no começo da aula da vontade soberana, da vontade exclusiva de Deus, que Deus, a vontade dele é única. A vontade de Deus, ninguém muda. Então, nós fomos eleitos desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Aí nós fomos eleitos. Aí diz assim, predestinação. O termo grego prorizô, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo original, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica antes. Ou seja, predestinar significa determinar antes. Nós já fomos determinados por Deus antes. Predestinação é o que Deus soberanamente ordena. Então, predestinação e eleição, elas andam juntas. Elas estão atreladas. Porque nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus como Filho amados, fazendo a vontade de Deus. E nós somos predestinados por Deus para viver o melhor dessa terra. Como assim, irmã Giovana? Nós fomos predestinados por Deus para que nós venhamos a viver o melhor que Deus tem para nós. E nós vamos ver isso aqui que diz assim, ó, a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A predestinação são para aqueles que foram eleitos por Deus. A predestinação é para aqueles que são exclusivos de Deus. Aí ele diz assim, em Cristo, feitas por Deus em Cristo, um povo para si. Então, a predestinação e a eleição, elas andam lado a lado, porque é para um povo exclusivo de Deus. Um povo que foi incluso na eleição. Um povo que vive que se arrependeu, tem fé em Cristo. Então, a predestinação, ela é para mim, ela é para você, é para aquele que crê, para aquele que professa Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor nos predestinou. Aí ele diz assim, ó, em Cristo, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. A vontade de Deus é que nenhum de nós pereça, mas que venhamos ao arrependimento. Por quê? Porque o Senhor nos elegeu em Cristo e nos predestinou para vivermos as coisas boas desta terra e desfrutarmos as coisas boas que Deus tem para mim e para você. Deus, Ele nos ama como filhos, como filho amado em Cristo. Eu já falei no começo da lição. E como filho, Deus, Ele tem o melhor para mim e para você.
Como filhos, Deus ele quer que nós venhamos a herdar a vida eterna, a salvação, que nós venhamos a viver em glória com ele. Mas para isso, o Senhor, ele quer que nós passamos pela provação para sermos aprovados. Deus, ele tem o de melhor para mim e para você. Aí no outro tópico diz assim, ó, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos filhos, dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra adoção, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ver ela 6 vezes no Novo Testamento. Aí ele diz assim, ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos era imerecida, contudo aprove o Pai fazê-la assim. Lembra que eu falei há poucos minutos atrás que nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado do homem? Mas o Senhor enviou Cristo, nascido da mulher, para que eu e você viéssemos a ser chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus, ele aproveu o Senhor para que a criação dele não se perdesse. A nossa posição até então, ela era imerecida. Nós não tínhamos direito a essa posição. Mas quando Cristo veio e pagou o preço, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de sangue, sem ter cometido erro nenhum, eu e você herdamos essa tão grande salvação. Então é para eu e você glorificarmos ao Senhor todo dia, porque Deus achou graça em mim e em você. Deus achou que eu e você éramos merecedores da salvação. Então caminha, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha pedregulhos no caminho, caminhe. Não pare a sua caminhada, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Jesus. Porque ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você, após a morte, continuássemos a viver. Morto é aquele que morre sem Cristo. Eu e você dormimos no Senhor. Quando nós chegarmos naquele grande dia, que nós não estivermos mais aqui na terra, nós estaremos dormindo no Senhor, aguardando o dia da trombeta tocar, para que nós venhamos a desfrutar a nossa tão grande salvação e morar com Cristo na glória de Deus Pai. Então dá valor ao que Cristo fez por você. Não murmura, não fraqueja na sua fé. Peça ajuda ao Senhor, peça ao Senhor para segurar nas tuas mãos, peça ao Senhor para te sustentar, para que você não venha perder aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está passando hoje em dia. O que Deus tem por você é muito maior. Você não tem noção. A Bíblia diz que nós não temos conhecimento, noção do que é a glória de Deus. E através desse caminho aqui na terra, eu e você um dia, nós iremos desfrutar. Então não pare a sua caminhada não. Tá difícil, tá doendo, tá gemendo, mas continua caminhando. Porque o Senhor tem se agradado de ti, o Senhor tem se agradado de mim. E não é uma pandemiazinha que vai parar a igreja de Cristo, não. Porque os templos fecharam, mas a igreja sou eu e você. Os templos fecharam, mas a igreja continua de pé, louvando, adorando, glorificando. E foi para isso que Deus os chamou. Deus nos chamou, amados, para receber carro,
casa, conta bancária, não. Deus nos chamou para o louvor da sua glória. E o louvor da sua glória, ele contribui para a minha e para a tua salvação. Então glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque Deus, ele te chamou como eleito dele, como filho dele, para que você venha desfrutar da tua salvação e da glória dele. Aleluia! Continuando aí no tópico 3, diz assim, ó, os privilégios da adoção. Aí ele diz assim, ó, entretanto em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os como escolhidos. Nós já falamos sobre isso. Em Cristo, eu e você somos eleitos, escolhidos, enxertados em Deus. Aí ele diz assim, ó, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia os mesmos direitos que o filho de sangue. Na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Eu e você refletimos a imagem de Cristo. Eu e você refletimos a imagem do Senhor na terra. Então nós temos que fazer por onde, caminhar, fazer a vontade de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Cristo na terra. Aí ele diz assim, então Deus concede a redenção, a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isso é, ter intimidade com Deus. A intimidade que outrora você havia perdido com Deus, o Senhor, através da redenção, através da remissão dos pecados, o que ele fez? Ele fez com que eu e você pudéssemos novamente falar Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho, meu querido, meu amado, meu amor, intimidade. Quando você dobra o seu joelho e busca o Senhor, quando você chora e você não precisa falar nada, mas Deus já entende o que você quer falar. Isso é intimidade. E sabe quem tem intimidade? Quem é filho. Filho tem intimidade. Filho tem companheirismo. Lembra da passagem do filho pródigo? Quando o outro filho se revoltou, porque o filho pródigo voltou, e o pai matou o novilho, fez uma festa, e o outro filho virou e falou assim, pai, para mim tu nunca fizeste nada. Ele falou assim, filho, o que eu tenho é teu. Você está sempre comigo. A mesma coisa, amados, é eu e você. O Senhor se alegra de nós estarmos na presença dEle. O Senhor se alegra que eu e você faça a vontade dEle. Tudo que o Pai tem é nosso. Toda a glória, tudo que o Filho desfruta, nós um dia desfrutaremos. Sentaremos na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós sentaremos na mesa juntamente com os profetas, aqueles que morreram em prol da palavra. Você é filho. Você é filho, eu sou filha. Nós fomos eleitos, predestinados por Deus para vivermos como filho. E Deus, Ele quer dar o melhor para o filho. Então glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor, porque Deus te vê como filho amado. Aleluia! O Senhor te vê como um filho amado e cuida de ti como um filho amado. As bênçãos que nós recebemos, ela advém na nossa caminhada. Você é um bom filho? Quando geralmente o nosso filho é um bom filho, né? A gente quer presentear, a gente quer agradar. Ah, passou de ano, vamos dar um presente. Deus faz assim conosco. A tua bênção está preparada. Caminha que a tua bênção vai chegar. Quem Deus dá ordem ao anjo e fala assim, desce, entrega a bênção dela, aleluia. Porque eu, o Senhor, estou mandando. Porque Ele tem caminhado, Ele tem feito a minha vontade, Ele tem andado na minha presença. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele tem trabalhado, igreja. O Senhor, Ele tem trabalhado, irmãos. Basta nós vermos que nós estamos aqui. Nós estamos de pé. Quantas pessoas morreram nessa pandemia?
quantas pessoas. Mas o Senhor guardou a nossa vida e guardou a nossa família. Eu sou prova viva do amor de Deus. Porque eu passei pelo coronavírus e eu estou de pé. E eu glorifico o Senhor todo dia, todo dia. Quando eu abro o meu olho de manhã, que eu acordo, eu agradeço ao Senhor todo dia. Porque o Senhor tem me colocado de pé. E eu passei e eu sobrevivi. Então glorifica o Senhor. Aí no tópico 3, diz assim, no tópico 3 da lição, passando para o tópico 3, ele diz assim, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente uma pessoa à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam. Já falei sobre isso. Portanto, não houve uma dupla predestinação, que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não, Deus não fez isso. A vontade de Deus ela é soberana, que todos venham ao arrependimento e desfrutem de uma tão grande salvação. A declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada. A condição para nós sermos eleitos em Cristo é o arrependimento e a fé em Cristo. Se arrepender do velho homem, deixar as coisas passadas, deixar as coisas antigas e servir a Cristo. Essa é a condição. Para quê? Para que eu e você venha a receber o melhor de Deus. Para que eu e você venha a receber aquilo que Deus tem preparado antes da fundação do mundo. Aí, no tópico 2, ele diz assim, 3, tópico 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência do amor de Deus. Ao contrário, era plano do imutável amor de Deus. Aqui consiste a sublimidade do propósito do Eterno em prover o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Eu falei isso no começo da lição. Pelo seu tão grande amor, Deus enviou o seu Filho, morreu uma morte de cruz, derramou sangue inocente, para que eu e você fôssemos eleitos e predestinados no seu amor. Para que eu e você possamos herdar a tão grande salvação. Isso implica dizer que a salvação ela é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas Deus nos deu. Provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, ou seja, você não é obrigado a chegar a Cristo. Você não é obrigado, não se coloca uma faca no seu peito. Tanto que no livro de Apocalipse, o Senhor ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está às portas, ele bate no coração. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo faz a obra da conversão. Mas quem abre a porta é você. Por quê, irmã Giovana? Pelo livre-arbítrio. Deus, ele te elegeu e ele te predestinou para a salvação. Mas é você quem abre a porta. Porque ele te deu o livre-arbítrio. A palavra do Senhor diz lá no livro de Deuteronômio, eis que hoje diante de ti coloco 2 caminhos, o da bênção e da maldição. O da bênção se tu seguires os meus caminhos, os meus mandamentos e cumprires os meus estatutos. E o da maldição se você não seguir os meus mandamentos, os meus caminhos, os meus estatutos. Escolhei hoje, pois, a quem sirvais. Você quer o caminho da bênção ou você quer o caminho da maldição? A porta está aberta. O Senhor está às portas, o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. O Senhor vem buscar a noiva dele. Quando a noiva ela entra na igreja, ela é a atenção do casamento. Todo mundo olha o vestido dela, todo mundo olha o adorno dela.
O nosso vestido, ele tem que estar limpo. A nossa veste, ela tem que estar impecável. Eu e você somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, escolhida e separada desde a fundação do mundo. Então nós temos que andar como tal, nos portar como tal, procurar fazer a vontade de Deus. Ainda que nós venhamos a falhar, ainda que nós venhamos a cair, mas fiel é o Senhor que segura na tua mão, te levanta e te sustenta. Não perca a salvação do Senhor. Não perca aquilo que Deus tem preparado para você. Porque o amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. O amor do Senhor, ele é tremendo. E chegando na conclusão de hoje, ele diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a sua eternidade, segundo a presciência, ou seja, lá atrás, em Cristo Deus nos elegeu e nos predestinou, os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, a receber a filiação divina e desfrutar das bênçãos espirituais divinamente estipuladas. A bênção, ela é para mim, ela é para você. Mas ela está condicionada a nós fazermos o querer e a vontade de Deus. Se você faz o querer do Senhor, se você anda na presença do Senhor, se você adora o Senhor em espírito e verdade, pode ter certeza que você vai comer o melhor dessa terra. Porque Deus assim o diz. A sua palavra nos garante que o Senhor, ele cuida de mim e ele cuida de você. Jesus está voltando, igreja. O Senhor está voltando. E ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Eu encerro a minha lição hoje fazendo uma oração para que o Senhor venha fortalecer a igreja de Cristo na terra. Porque nos últimos dias o adversário, ele tem tentado nos afligir de todas as formas. Tocando terror, fazendo com que a mídia venha disseminar cada vez mais coisas para nos afligir, para nos preocupar. Mas nessa manhã eu quero terminar essa escola bíblica. O meu jeito de dar aula parece até que eu estou pregando, mas é um jeito que eu tenho de passar o amor de Deus para os irmãos. E eu quero terminar a minha escola bíblica hoje, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. Porque a palavra de Deus diz que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então, o Senhor, ele tem, eu vou usar um termo que eu uso muito, apertado um pouquinho a igreja de Cristo na terra, para que as pessoas se acheguem mais a Deus, busquem mais a face de Deus. E a minha oração no término dessa escola bíblica hoje é isso, que o Senhor nos dê o direcionamento, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, para que nós venhamos a compreender o que é uma eleição e o que é uma predestinação. Que nós fomos eleitos por Cristo e predestinados para viver o melhor dessa terra, dentro da eleição de Cristo. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama o seu povo, Deus ama o mundo, Deus ama, mas ser filho de Deus só em Cristo Jesus. Que Deus essa manhã faça que nós venhamos a entender verdadeiramente o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que pagou um preço tão grande para que eu e você viéssemos a herdar uma tão grande salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, na manhã deste dia, Deus, eu quero colocar a cada um dos teus filhos que estão através desta live. Senhor, a tua palavra hoje falou ao nosso coração como eleitos, como predestinados para vivermos o melhor que tu tens para nós. Senhor, então eu te peço na manhã deste dia, Senhor, fortalece a tua igreja,
Fortalece os teus eleitos, os teus escolhidos, para que eles venham, Pai querido e amado, sentir que Tu estás sustentando a cada um. Para que nós venhamos, Pai querido, a sentir que Tu está conosco, que Tu tens, Pai querido, trabalhado nas nossas vidas. Pai, então eu te peço na manhã deste dia, renova em nós a Tua força. Renova em nós o Teu Espírito, aleluia, para que nós venhamos, Deus querido e amado, a trabalhar, a estar na Tua presença, a ver o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, te louvo, Pai, na manhã deste dia, pelo Teu grande amor, pelo Teu Filho que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos chamados de filho e tivéssemos vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Obrigada por esta manhã. Obrigada por estar na Tua presença. Pai, que logo mais nós possamos estar na igreja às 18 horas, para junto louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Aqueles que puderem ir e os que não puderem, Pai querido, que Tu continues sustentando em casa. Mas em breve nós estaremos todos juntos. Em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Senhor, e te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aqui eu encerro mais uma EBD, né, a última online, porque domingo que vem nós já estaremos com a presencial, né, inserida dentro do culto, como eu falei no começo da abertura, né, da escola bíblica, mas o culto será transmitido online, então os irmãos poderão ver online também. Mas assim, essa é a última que foi transmitida só online. A semana que vem nós estaremos diretamente na nossa igreja, amém? E à noite, às 18 horas, teremos culto, o nosso culto de todo domingo. Que Deus abençoe a cada um, abençoe os irmãos que entraram nessa live, que Deus possa ter falado ao coração de cada um. Eu glorifico, agradeço a Deus pela vida dos irmãos que ficaram aqui essa quase uma hora ouvindo a irmã Giovana. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe, dê um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor, tá? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.